nós estamos aqui, bênção, cheios de fé, amém? Cheio de esperança, cheio de convicção, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama o Senhor aqui? Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Eurípides, eu sou pastor de uma igreja aqui em Goiânia, sou missionário da Jocum, faço parte aí da equipe do pastor Cote, para quem não me conhece, e a gente tem aí servido a igreja no Brasil com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Já há um bom tempo que a gente tem aí caminhado junto aí com o pastor João. A gente começou através de uma porta que Deus abriu através do pastor Eudes, e depois eu tive o privilégio de conhecer o pastor João, e nós temos aí procurado caminhar juntos, servindo a igreja com as ferramentas, com os dons que Deus tem colocado no nosso coração. O ano passado a gente teve uma reunião para a gente traçar algum trabalho para desenvolver com o meu ministério na igreja de vocês aqui. E um dos temas que a gente achou interessante trabalhar, porque é um conteúdo que eu já trabalho há muito tempo, que é a questão da maturidade dentro dessa perspectiva do propósito. Por sinal, é o tema que vocês vão trabalhar esse ano aqui, estão trabalhando esse ano de 2020 na Batista Renascer, da igreja do qual a gente tem servido. Para mim é uma alegria poder servir. Nós vamos estar amanhã pela manhã, a partir das 10 horas, e à noite encerrando, né? Na verdade, é um mini seminário, porque todo esse conteúdo a gente teria que ter uma carga horária mais pesada, mas a gente deu uma resumida para trabalhar 3 temas com vocês dentro dessa proposta de propósito. Todo esse conteúdo está nessa apostila aqui, amém? Todo esse conteúdo está nessa apostila. Se você quer ler mais, saber mais do que a gente está trabalhando aí dentro dessa abordagem de propósito, você pode passar ali e adquirir essa apostila. Geralmente, deixa eu falar uma coisa para você, geralmente, esse conteúdo aqui no Brasil, a gente tem uma inscrição que a gente cobra, geralmente não, a gente sempre cobra uma inscrição, e os irmãos fazem esse conteúdo no Brasil. Os irmãos estão fazendo esse conteúdo aí 0,800. Mas não deixe de adquirir a apostila desse conteúdo, porque eu tenho certeza que aquilo que você está ouvindo aqui, você com certeza vai ser profundamente abençoado no momento que você começar a meditar também nesse conteúdo, né? Porque tudo que eu vou falar para você aqui está na apostila, mas outras coisas também você pode adquirir. Nós temos também um pendrive contendo as nossas palestras, todos os nossos módulos. Se você for lá no módulo de instrução familiar, um outro módulo que eu ministro, tem o pendrive com todas as ministrações. Se você for no módulo trauma e rejeição, tem um pendrive lá com todas as ministrações. Passa lá, faz aquela cara de pidão para o seu irmão, fala assim, me dá uma apostila dessa aí de presente, vai lá. Pede para o seu irmão que está do lado aí, que ele vai te abençoar. Não estou vendo ninguém pedir, gente. Pede aí, quem sabe o irmão passa ali e te abençoa com uma apostila dessa. A gente passa no cartão, tá? Se você quiser, para com o irmão lá, ele tem um cartão aí, você fala, compra aí para mim, eu sei que você tem cartão. E ele vai te abençoar, com certeza, com essa apostila. Amém? Bênção de Deus? Os irmãos estão tímidos, estão calados. Isso é medo do coronavírus, não, né, gente? O irmão foi ler a Bíblia e falou assim, vamos abrir lá em 1 Coríntios. Eu criei essa piada, não vi a hora de contar essa piada. Foi eu que inventei ela, entendeu? Invenção minha. Eu falei para meu filho, eu vou contar essa piada, a primeira vez que a oportunidade que eu já de pregar, eu vou contar a piada que eu criei, entendeu? Amém. Nós vamos trabalhar agora, querido, dentro dessa proposta de propósito, aquilo que eu tenho chamado a crise de propósito que nós temos vivido, infelizmente, como igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar todo o meu conteúdo que eu ministro pelo Brasil, a maioria esmagadora do meu conteúdo sempre está focado em família disfuncional, traumas e rejeições.
90% do meu conteúdo é família disfuncional, trauma e rejeições. Todas as minhas agendas que eu tenho esse ano no Brasil, tem um seminário, na verdade seria esse aqui também. Esse aqui ele só está uns 50%, mas só tem um seminário completo de maturidade. Todos os meus seminários são voltados para cura, restauração de família, rejeições, traumas e abusos. Mas, curiosamente falando, há 10 anos atrás, quando eu comecei a ministrar, quando Deus começou a me levar para ministrar pelo Brasil, nas igrejas, o conteúdo que eu ministrava era esse. Esse era o conteúdo que eu sempre ministrei, que é, por sinal, o que eu mais amo ministrar. Quando eu comecei a ministrar 10 anos atrás sobre vocação, sobre propósito, sobre identidade, eu comecei a perceber que as pessoas não respondiam. Não havia uma resposta na sala de aula, na igreja, porque eu comecei a ministrar, foi em sala de aula, não foi necessariamente dentro de igrejas, foi em escolas de Jocum. E eu percebia que todas as vezes que eu falava sobre propósito, as pessoas não entendiam o que eu estava falando. A maioria das pessoas que me ouviam falar sobre propósito não entendia. O que eu estou querendo dizer? Eu falava sobre propósito, sobre vocação, sobre identidade, as pessoas não conseguiam perceber o que eu estava falando. E eu comecei a fazer uma pergunta: por que as pessoas não estão entendendo o propósito de Deus para a vida delas? Por que a maioria esmagadora dos crentes nascem e morrem sem saber o propósito de Deus para a vida delas? Por que nós somos uma geração de crentes onde a gente anda, amado, aí como se fosse um rolo compressor, pegando tudo que está em volta, sem ter noção do que a gente está fazendo? Não se toca, a gente não consegue chegar com uma pessoa e ela entender: é isso que Deus sonhou para a minha vida. Você não se converteu, amado, simplesmente para ser salvo. Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, entrou na sua vida, entrou no seu coração, transformou o seu espírito para cumprir um propósito pelo qual Deus designou antes da fundação do mundo. Você veio ao mundo para cumprir um propósito. O propósito veio antes de você. Você vai ouvir muito isso, principalmente amanhã de manhã. Então, quando a gente fala de propósito para as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo. E aí, eu comecei a perguntar para Deus: Deus, então as pessoas, as pessoas não conseguem entender o propósito da vida delas. E, obviamente, eu fui olhar para a minha vida, porque eu também fui assim. Eu também fui assim. Amada, a minha ficha, eu tenho 47 anos. A minha ficha caiu, começou a cair. A turma aí, dos 16 anos, dos 17 anos, dos 20 anos, a gente usa essa expressão ficha, porque antigamente os telefones colocavam uma ficha nele, e aí você tinha que juntar umas 80 fichas. Você comprava aquelas fichas e você ficava colocando ficha, e aí quando a ficha caiu, o telefone funcionava. Então, quando a gente usa essa expressão, aí o tio está ensinando para vocês, quando a gente usa essa expressão, a ficha caiu, é porque quando aquele telefone, sabe, que tinha antigamente de orelhão, né? Colocava uma ficha e comprava aquele monte de ficha. A minha ficha foi cair, amado, começou a cair com 33 anos de idade. E eu era batizado desde os meus 16 anos de idade, 17 anos de idade. Eu me batizei com 17 anos de idade. Me converti com 33 anos de idade. Nasci genuinamente falando, com 33 anos, sendo batizado com 17 anos. E entendi o propósito de Deus para a minha vida lá pelos 37 anos de idade, que eu comecei a entender, 34 anos de idade, 35, que eu comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida. Então é um processo. E por que eu tive que falar a respeito de traumas e rejeições? Porque olhei para mim mesmo e falei assim: Deus,
Por que eu olhei para o público, para a sala de aula que eu estava ministrando, eu falava, Deus, por que as pessoas não conseguem entender o que eu estou falando? E Deus falou a mesma coisa, falou assim, olha, Eurípides, o que está acontecendo com os seus irmãos é exatamente o que aconteceu com a sua vida. Você entendia o que eu tinha para a sua vida? Eu falei, não. Você tinha consciência de quem você era? Não tinha. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre traumas e rejeições, foi que eu comecei a estudar sobre família disfuncional, porque tudo isso, amados, são os maiores impedimentos que produzem na nossa vida os bloqueios para a gente não conseguir o propósito, entender o propósito de Deus para a nossa vida, os nossos traumas, as nossas rejeições. Mas a gente falar sobre crise, quando a gente olha, por exemplo, coloca para mim, por favor, aí a projeção, quando a gente olha, por exemplo, PowerPoint aqui, é só colocar aí, eu passo no passador aqui. Quando a gente fala sobre a crise de propósito, é um texto interessante que eu gosto de meditar muito dentro dessa temática de propósito, esse texto de Efésios 1:11, que diz, em Cristo nós somos escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano, o desígnio daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eu não estou aqui para falar sobre toda essa discussão do que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, fomos predestinados. O foco que eu quero trazer para os irmãos não é isso. O que eu quero trazer para os irmãos é principalmente essa parte que diz, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amado, para a gente falar a respeito de propósito, nós temos que entender a premissa do propósito. Nós temos que entender, eu não posso entender propósito para a minha vida se eu não entender a origem do propósito para a minha vida. Porque o propósito de Deus para a minha vida é antes de mim, é antes do meu nascimento, é antes da minha existência nesse mundo. E esse propósito, ele nasceu a partir do coração de Deus, como nós lemos nesse texto. O texto fala, em Cristo fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz algumas coisas. Talvez ele faça. Não, o que Deus faz, amado? Todas as coisas. Meus irmãos, nada do que Deus faz, Ele não faz segundo um propósito que Ele determinou na sua vontade. Nada do que Deus faz, Deus não tem plano B, amado. Deus não tem plano B, Deus não se surpreende, Deus não está tentando com Abraão, tentou com Abraão, aí levanta, sabe, tentou com Moisés, aí ele não deu certo, tentou com Abraão, não deu certo, tentou com Noé, não deu certo, Noé foi lá, encheu a cara, sabe? Aí depois veio com Abraão vai lá, aquele medo de morrer, dá a mulher dele para Faraó, sabe? E aí tem os problemas dele, depois ele vai, não, amado, Deus não é assim. Aí ele vai tentar com Jacó, aí Jacó tem as pilantrais dele, aí ele vai, não, amado. O plano de Deus vem sendo executado. Cada momento da história tem um propósito pelo qual Deus designou exatamente aquela pessoa, aquela geração. Nada do que Deus faz, essa é a premissa para você entender o propósito. Todas as coisas que Deus fez, Ele fez para cumprir um. E qual é a coroa da criação de Deus? O ser humano. Amado, se você é a coroa da criação de Deus, e tudo que Deus faz, uma ameba, tem propósito, quanto mais você, meu irmão. Se um jumento tem um propósito, todas as coisas têm um propósito, quanto mais um filho dele
Um ímpio tem um propósito. Todas as coisas cumprem um propósito. Isso significa, amado, que a premissa que eu tenho que entender que não é alguma coisa, não é talvez alguma coisa. É óbvio que a gente não se refere aos abusos, a gente não está falando dos estupros, a gente não está falando de uma criança abusada sexualmente, a gente não está falando de assassinatos, a gente não está falando nem mesmo até de muitas guerras que acontecem no mundo, maldade, tráfico, morte. Não é isso que eu estou falando. A maldade da humanidade, isso é uma decisão que o homem faz. Mas o desígnio de Deus para a vida da humanidade e o propósito de Deus, eu acho interessante quando Jesus fala assim, ó, quando, porém, chegar aquele dia, aí ele está falando da tribulação, dos problemas que virá sobre a humanidade, e haverá uma grande perseguição, você vai ler lá nos sermões escatológicos de Jesus. Ele fala, haverá tribulação, haverá guerras, rumor de guerra, haverá grande praga. Amado, isso que Jesus está falando, é fato ou é possibilidade? Você tem dúvida disso? É fato ou possibilidade? É um talvez ou um é? É. Mas é interessante que ele fala assim, quando acontecer guerras, perseguições, ore para que isso não aconteça num dia tal. E quando tiver tal perseguição, se você estiver numa cidade, fuja para os montes. Não, se você estiver em tal lugar, suba em tal lugar. Ora, ao mesmo tempo que Jesus fala de um desígnio eterno de Deus, ele mostra que tem coisa que a gente tem que fazer o quê? Tomar uma decisão. Vocês não estão entendendo? Queridos, eu não tenho dúvida que a respeito da minha e da sua vida, a respeito do propósito que Deus tem para você, isso vai acontecer. Mas é interessante que durante a nossa vida, nós passamos por certas situações que são escolhas nossas. Eu costumo até brincar, né? Uma coisa boba, assim, parece uma ilustração boba, mas é como se fosse a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Quando ela vai levar lá os doces para a vovozinha, o que a mãe dela fala? Ó, não passa pelo caminho da floresta, porque lá tem o quê? Lá tem um lobo. Vai pelos caminhos tal. Qual caminho que ela vai? Pelo caminho da floresta. Nossa natureza é assim, meu irmão. Nossa natureza quer o caminho da floresta. Nossa natureza quer o lobo mau. Você não sabia, você quer o lobo mau, gente. A gente gosta de matar o lobo mau. A gente quer pôr pedra na barriga do lobo mau. Agora eu pergunto para você, os dois caminhos chegam à casa da vovozinha? Hã? Chegam, mas tem coisa que não precisava passar. Vou falar uma coisa para você, amado. Deus vai chegar exatamente onde Ele quer que sua vida. Seja pelos seus atalhos, seja pelo caminho que Ele diz para você, olha, é por aqui que é o caminho. Mas se você escolhe os seus atalhos, amado, infelizmente a velha história de Jonas. Deus tinha um propósito na vida de Jonas? Deus tinha um chamado na vida de Jonas? Esse chamado se cumpriu? Mas o que ele fez? Ele deu uma passadinha lá num barco. E a Bíblia fala que lá aconteceu um problema ali naquele barco. Deus está falando com você. Deu muito problema naquele barco. Você imagina, porque o texto fala que o dono daquela embarcação teve que jogar muita coisa, o quê? Fora. Até que ele teve uma revelação. Parece que o cara escuta mais Deus do que o Jonas. Problema, tem alguém dando problema aqui nesse lugar. Aí vai falar com o Jonas, olha, parece que eu estou sentindo aqui de Deus que é você, cara. Vou falar uma coisa para você, amado. Precisava daquele prejuízo? Precisava de um peixe engolir ele? Possivelmente não. Se ele fosse obediente. Então eu entendo, amado, que
E muitas das vezes, e essa explicação que eu estou dando para você aqui, gente, é explicação, assim, deixa eu tentar colocar as palavras certas para não dizer que eu não estou falando, que eu não estou ofendendo você. Eu estou usando explicação de criança. Chapeuzinho vermelho. Agora, se você perguntar para mim, se na minha vida alguma coisa de tragédia que aconteceu, se eu tenho dúvida que isso era Deus cumprindo o propósito da minha vida, não tem dúvida. Mas para um você tem que às vezes explicar, olha, e eu entendo que Deus age assim na vida das pessoas. Durante o tempo que o herdeiro é menor, ele não tem diferença nenhuma de uma criança. Então, muitas das vezes, para a gente conseguir entender melhor, eu preciso que você saiba, todo o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir ou não. Desculpe, vai se cumprir ou vai se cumprir. Qual é a única... Você nunca vai perder o propósito de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida que você vai viver exatamente o que Deus tem para a sua vida. Eu não tenho dúvida, talvez a dúvida esteja em você, mas eu não tenho dúvida que você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Você crê que você perde o que Deus planejou, como esse texto diz, que tudo que Deus faz, Ele fez você, Ele vai cumprir o propósito de Deus na sua vida? Você crê nisso? Você vai perder isso? Só tem uma coisa que você perde. Quem sabe? Só tem uma coisa que a gente perde. Eu creio que você não vai perder o propósito de Deus para a sua vida. Você vai viver. Só tem uma coisa que você perde. O tempo de viver esse propósito. Era para você ter vivido. Era para você ter vivido, mas você vai viver isso lá na frente. Amado, é assim, querido. Josué e Caleb, eles creram no propósito de Deus para a vida deles. Eles tiveram fé, esperança, que aquele que prometeu seria fiel para cumprir. Ele creu nisso. E quando eles chegaram lá nos seus 80 anos, porque essa promessa foi feita quando eles tinham 40 anos, quando eles chegaram lá nos seus 80 anos, eles chegam diante de Israel falando o seguinte: olha, meus irmãos, a mesma fé que nós tínhamos quando a gente recebeu aquela palavra lá, é a mesma que nós temos agora. Agora, amado, eles perderam, eles entraram na promessa de Deus, entraram ou não entraram? Mas o que eles perderam? O tempo de viver essa promessa. Por conta de quê? Que é o pior. Por conta de pecado de outras pessoas. Por conta do pecado daquele povo, amado. Josué e Caleb ficou 40 anos vagando com rebelde. Eu tenho falado para Deus, eu falei, Deus, não me faça certas pessoas fazer eu perder o tempo de eu viver o que Deus tem para a minha vida, não. Porque tem gente, amado, que cola em você só para fazer você viver em ciclo. Eu trabalho eu já trabalhei muito dentro desse ambiente de clínica, de base missionária, e é bem diferente de uma dinâmica de igreja. A dinâmica de igreja é um culto, é um gabinete, é um discipulado. Na base missionária não. Na base missionária é intensivão mesmo, é uma imersão de discipulado. E aí você está com uma pessoa de manhã, à tarde, à noite, ela surta 3 horas, bate na sua porta da sua casa, você tem que atender, você tem que orar, você tem que ministrar. E é interessante, amado, tem pessoas que você fica 3 meses focando todos os seus esforços de ministração, de oração, com uma pessoa que não quer nada, ela só quer te dar problema. Sendo que você poderia estar trabalhando com pessoas que querem saber o propósito de Deus para a vida dela, querem se submeter e querem viver os processos de Deus para que esse propósito se cumpra, porque você vai aprender uma coisa amanhã, meu irmão. Não tem como você viver o propósito de Deus para a sua vida se você não entender os processos. Só há propósito se existir processos. Não há processo, muito mais do que o propósito que Deus quer que você vive, isso é importante. Ele te converteu para que esse propósito seja cumprido.
você tem que entender os processos que Deus leva você. Só que tem processos que, na boa, gente, você não precisava passar, não. Josué e Caleb, amado, demorou 40 anos para poder viver o que Deus tinha para a vida deles, por conta daqueles endemoniados, aquele povo lá do deserto. Só canseira, só murmurador, só rebelde, só idólatra. Eu conheço líderes, amado, pessoas que já poderiam viver o que Deus tem para a vida deles há muito tempo, e não consegue porque está ali, travado. Isso acontece muito até em casamento, amado. A irmã não ora, o irmão não ora, fica aí obstinado, sabe? Doido para casar. Vou falar uma coisa para você, mano. Você vai falar, você está falando que você é casado. É mesmo que eu sou casado. Tem gente que Deus não separou para casar mesmo, não. Tem gente que passa a vida sem casar. E vai lá e quer casar e ruma uma canseira para a vida dela. Já vi essa história se repetir dezenas de vezes. Outra coisa, amado, falta de vigilância. Você já viu como é que é na fila do banco? Você está aqui na fila. Você está aqui na fila. Aí tem 30 pessoas na sua frente. Aí quando alguém é atendido, você dá mais um. Quando outra pessoa é atendida, você dá mais um. Cada pessoa que é atendida, você dá o quê? Um passo. Então eu te pergunto, estar aqui nessa fila é importante? É importante? Estar aqui é importante? Estar aqui é importante? Cada processo que você vive é importante. Quando você está vivendo em obediência, quando você quer entender o propósito de Deus para a sua vida. É o que eu falei no início. Todas as pessoas, não existe uma única pessoa nesse ambiente aqui que Deus não tenha estabelecido um propósito na sua vida. Você não é acidente, amado. Você não é uma batata quente que Deus tem na mão e não sabe o que faz de sua vida. Agora que você virou crente, agora acabou. Agora Deus não sabe o que faz contigo. Isso não existe, meu irmão. Deus converteu você para que você cumpra um propósito. Então, cada fase que você vive. Aí, quando você está aqui, o telefone toca. Não, estou aqui na fila. Não, passo. 10 horas, até meio-dia eu estou aí, tá? Tá bom, a gente almoça junto, tá bom. Aí, quando você volta, o que aconteceu? Passou a sua vez de ser atendido. Aí você vai falar para todo mundo, ó, é o seguinte, gente, eu vou entrar aqui agora. É assim que você faz? O que você tem que fazer, meu irmão? Voltar para o final da fila. Tem muita gente aqui no final da fila porque faltou vigiar. Voltou a viver os processos de novo. Coisa que você já deveria estar vivendo há muito tempo. Você vai ter que fazer todo aquilo que a gente fala. O famoso caminho de volta. É claro, amado, eu não sou refém de circunstâncias. Eu sei que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Mas, queridos, Deus não faz absolutamente nada por acidente. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz para cumprir um propósito. O problema é que a gente não para perguntar para Deus, não para conhecer a vontade de Deus. E não há possibilidade de uma compreensão clara do que seja o propósito de Deus para a sua vida, sem que você deseje conhecer a sua vontade. Uma outra palavra que poderia, assim, nos ajudar a compreender o propósito de Deus para a nossa vida, é desejar conhecer a sua vontade. Efésios 5:17 diz, é interessante esse texto que fala, por isso, não sejais ignorantes. Não sejais ignorantes, buscai conhecer qual seja a vontade do Senhor. Não pare de ser ignorante, meu irmão. A Bíblia fala que o ignorante é uma pessoa que Deus não leva nem... O que Deus não leva em conta? O nosso tempo de ignorância. Sabe o que não levar em conta? O dia que eu li no original, eu levei susto. É como se você nem existisse. É tipo assim, não, deixa para lá.
Sabe aquele cidadão que só fala potoca? A hora que ele abre a boca, ninguém já nem presta atenção. Não, pensa num cidadão ignorante. É isso mesmo, irmão. Deus não leva em conta o tempo que a gente não está atento a saber a vontade dele para a nossa vida. Até quando você vai viver de anúncio de jornal, meus irmãos? Até quando você vai ficar vivendo de oportunidade? Até quando você vai ficar vivendo do fluir da multidão? Agora a onda é essa? Não. Amado, saiba o propósito que Deus tem para a sua vida. Naturalmente, todo ser humano é ignorante a respeito da vontade de Deus. Todos os seres humanos são ignorantes a respeito da vontade de Deus. Mas quando você deseja conhecer, Deus, eu quero saber a sua vontade. E sinceramente, amado, um dos maiores inimigos da nossa vida é a ignorância. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Essa pessoa que você casou simplesmente por capricho ou porque Deus tem um propósito na união de vocês dois? Eu sempre digo uma coisa, amado, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando eu sei o propósito de Deus para a minha vida, esse é o grande segredo. As pessoas perguntam para mim assim, Eurípides, como é que você sabia que era Osana? Eu não sabia ela. Não é ela que eu sabia. Eu sabia quem? Eu sabia Deus. Se eu sabia Deus, se eu sabia eu sabia ela. Quem entendeu o que eu falei? Eurípides, como é que você sabia que era Osana? Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia o propósito de Deus para a minha vida. Eu estava dentro de uma base missionária. E lá tinha possibilidades. Mas, amado, eu sabia exatamente o que Deus tinha para a minha vida, o propósito dele para a minha vida. Quando eu sei o propósito de Deus para a minha vida, esse propósito até me salva de tomar decisões erradas na vida. Imagine se eu tenho lá diante de mim uma moça que ela estava num processo de conclusão para ela se formar como juíza do TRE. Você acha que eu tenho que perguntar a Deus sobre isso? Deus, essa menina aqui, eu gostei dela, ela está fazendo concurso para ser juíza do TRE, e o senhor me chamou para missões. Eu tenho que perguntar isso para Deus? Não tem que perguntar isso para Deus não, meu irmão. Quando eu sei o propósito de Deus para a minha vida, até as minhas orações são diferentes. Eu não tenho que perguntar uma coisa para Deus que não coopera com o propósito que Ele tem para a minha vida. Então, conheci pessoas que eu até gostei, quando eu estava em missões solteiro. Mas eu olhei para essa pessoa e essa pessoa não cumpria junto comigo o propósito que Deus tem para a minha vida. Vou falar uma coisa para você. Eu sou o cara mais chato que você puder imaginar. Minha mulher é a mais chata que você puder imaginar. Porque não tem duas pessoas mais chatas que duas pessoas em casa. A pessoa mais chata do mundo é essa pessoa que está do seu lado. Casamento é o chato casando com outro chato. Casamento é checkmate na nossa chatice. Entendeu? A gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas opiniões diferentes, algumas coisas. Vou falar uma coisa para você, mano. Eu sou extremamente pleno na minha vida de casado. Não tem crise na minha vida de casado. Não tem dúvida, nenhuma dúvida, assim, dúvida. Sabe aquele negócio assim, quando somente acontece muito nos recém-casados. Diante das diferenças, a primeira coisa que eles colocam em xeque se eles deveriam ou não deveriam ter casado. Eu não estava com a cabeça de ter casado contigo. Ah, mas eu acho que eu errei na mão. Como é que pode eu perder tempo com uma coisa dele? Não, meu irmão. Nenhuma dificuldade que eu vivi com Osana na nossa vida de casado e vivo, eu coloquei em xeque se Deus nos uniu um com o outro. Por quê, amado? Porque não é eu e ela. É o quê? O propósito.
Quando eu sei o propósito, eu não tenho dúvidas de nada do que eu estou vivendo. Porque quando eu sei o propósito, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Querido, viver longe do propósito de Deus, viver longe da vontade de Deus, é viver uma vida de total ignorância. Acho interessante esse texto aí, de Provérbios 19, 21, é um texto belíssimo, belíssimo, que diz o seguinte: muitos são os... O que está escrito aí, igreja? Muitos são os planos. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que permanece? O que vai permanecer, meus irmãos? É o propósito. Querido, se você quer saber, escute, muitos são os planos do nosso coração, mas o que vai permanecer, então vou falar uma coisa para você, não tenha dúvida, o que permanece na nossa vida é o propósito. Se aquilo Deus realmente designou como objetivo lá no coração dele, lá na eternidade, quando Deus sonhou com você, quando Deus desenhou você, quando Deus pensou na sua existência, quando Deus soube que você viria a esse mundo. E eu sei que a nossa mente é muito distante de alcançar isso, amado. Mas o dia que você, eu creio que você pode alcançar, o dia que você entender o propósito de Deus para a sua vida, você não fica refém de nada mais, de circunstâncias, de problema, de contratempos, porque você sabe, e amanhã a gente vai falar, amanhã nós vamos falar 3 coisas, princípios, 3 P's da maturidade: princípio, processo e propósito. Os 3 P's da maturidade. Princípio, está tudo na apostila lá. Princípio, processo e propósito. O que Deus quer trabalhar comigo no princípio? Quais são os processos que Ele quer levar ao propósito? Por mais que propósito esteja no final, princípio, processo e propósito, você só entende o processo se você entender o propósito. Por mais que ele esteja no final, ele está no início. Por mais que ele esteja no final, isso aqui não é frase da Dilma Rousseff não, tá? Por mais que ele esteja no final, ele está no início. Parece frase dela, né? Mas não é não. Mas amanhã você vai entender isso. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Escute. Se você quer saber, escute, meu irmão, presta atenção nisso que Deus está trazendo no seu coração. Se você quer saber porque Deus colocou você nesse planeta, você tem que aprender a começar lá em Deus. A premissa é Ele. Se você não crê, se você não crê, deixa eu formular essa frase aqui. Se você não acredita que Deus está no controle de todas as coisas, você nunca vai entender o propósito dele para a sua vida. Se você está achando que Deus é refém de você, se você está achando que Deus vive em crise com você, se você está achando que Jesus é um plano B, sabe, aquilo que a gente acredita, Deus, sabe, Deus está lá, chega no Éden lá, e o Adão vai apronto, e ele, mas moça, pai. Você pensa assim, mas Deus não deu conta, Deus tinha uma congregação de quantos membros? 2, e ele não deu conta dessa congregação, hein? Tem gente que pensa assim, mas Deus vai dar conta desse mundaréu de crente? Ele não conseguiu cuidar de 2? Como é que ele vai cuidar desse povo tudo? Se você não tem consciência que tudo o que aconteceu na humanidade aconteceu com um propósito, que existe um propósito para todas as coisas, porque é assim que Deus é. Deus é assim. Deus não se torna, Deus não é levado para ser, Deus é.
Nada do que Deus faz, Ele faz. Nada do que Deus faz, Ele faz por surpresa. Lembra de Piairote? Quem lembra de Piairote aqui? Piairote é aquele lugar onde Deus mandou Moisés acampar depois que ele saiu do Egito com o povo. A palavra Piairote significa beco sem saída. Porque Deus falou para Moisés, Moisés, quando você sair, vai lá, campe em Piairote. Só que Piairote é o seguinte, gente. Piairote está aqui o Mar Vermelho diante dele. Está aqui uma grande montanha, um paredão de uma muralha. Aqui um outro paredão de muralha, de frente deles, um mar. E atrás quem? Faraó. Quem mandou ele ficar naquele lugar? Hã? Quantos aqui? Agora eu estou saindo, eu estou saindo lá. Se você quiser ficar lá com a chapeuzinho, você pode ficar. E não está tudo certo. Deus entende que você entende a sua vida através do chapeuzinho vermelho, entendeu? Agora vamos entender outra coisa também sobre propósito. Se você quiser ficar lá no chapeuzinho vermelho, vai ficar. Deus vai trabalhar com você assim, mas se você quiser entender algo mais profundo ainda, está tudo certo lá o chapeuzinho. Me responda, quem foi que mandou, quem foi que pediu para Moisés acampar em Piairote? Deus. Quantos aqui oraram, tiveram paz, Deus trouxe paz, Deus até testificou no seu coração, do seu esposo, seu marido, seus líderes, seus amigos, não seja quem for, mas você teve paz, fez tudo certo, não se corrompeu, não entrou no pecado, fez tudo como manda o figurino, como se diz, e deu tudo errado. Quantos já passaram por essa experiência? Você orou, teve paz e deu tudo errado no final. Quantos aqui? Aqui, ó. Levando pé, mão. Quem já viveu isso? Hã? Quem já viveu? Nunca viveu não, pastor? Nunca errar, não? Quem já viveu isso? Olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Por que a gente tem uma mania de achar que todas as coisas que Deus pede a gente para fazer é para dar certo? Amado, os propósitos de Deus são tão perfeitos que até aquilo que a gente sentiu paz e deu errado, não era para dar certo, não. Era para dar errado mesmo. Deus que mandou Moisés ficar diante de Piairote. Deus que colocou Moisés num beco sem saída. E muitas vezes a gente fica num beco sem saída na vida, para a gente entender que se não é Deus, amado, que faz algo sobrenatural, não tem como. Tem situações da nossa vida que não é o cheque sem, não é o LIS, não é um empréstimo, não é nada. Sabe o que é? É um milagre que Deus tem que fazer, uma situação sobrenatural. E às vezes as situações dão errado, amado, justamente para a gente aprender a não fazer aquilo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você está aqui firme com Deus até hoje e deu tudo errado, é porque vou explicar. Se você está firme com Deus, mesmo sabendo que Deus deu tudo errado, é porque você era a pessoa certa para acontecer tudo errado. Para você ensinar para aquele que nunca daria conta de passar pelo que você passou para não desviar ele. Quem entendeu o que eu falei? Vou usar um exemplo mais difícil que você puder imaginar. Você sabia que qualquer pai aqui pode ter um filho anão? Você sabia? Você sabia que geneticamente qualquer casal pode ter um filho anão? Depois que aquele anão vem, aquele nanismo vem, obviamente os outros vão ser influenciados por aquele gene. Mas eu e Osana, nós podemos ter um filho anão, mesmo nunca ter nenhum caso de nanismo na família.
Agora imagine um casal chegando para mim e falando, pastor, meu filho está diagnosticado que ele vai ser anão. Meu filho está diagnosticado que ele vai ser Down. Você acha que eu devo ou não devo ter? Imagine, amado, se filho fosse comprado em supermercado, e a gente fosse escolher os nossos filhos numa prateleira. E aí você vai lá, eu quero esses olhos, é R$800, você colocou no carro. Eu quero essa cabeça, tem as cabeças do cearense, tem a cabeça do goiano, que é redonda. A cabeça do cearense é chata. Tem as cabeças do sulista, que é mais reta. Você vai escolher qual cabeça que você quer. Eu quero, aí você taca, aí vai fazer a conta lá, dá 8 milhões. Aí lá na recepção, tem um Down, completo assim, ó. Você não precisa nem juntar ele. Ele custa 50. Então, você quer dizer que você não escolheria? Nós não escolheríamos. Mas Deus escolhe. E você sabe por que Deus escolhe? Porque Deus ama tanto esse Down, que só um pai e uma mãe igual você para cuidar dele. Você cumpriu o propósito pelo qual Deus designou. A nossa vida, amada, ela cumpre um propósito até nas piores situações que a gente possa imaginar. Desde que você conheça o Deus do propósito. Eu só entendo o propósito quando eu conheço o Deus do propósito. Se eu não conheço o coração de Deus, que é um coração que faz todas as coisas, a forma de Deus fazer tudo na vida obedece um único princípio. Tudo que Deus faz nesse mundo é para cumprir um propósito. A pior situação que você puder imaginar. Eu estou falando que casal chegaram para mim uma vez e falaram, pastor, meu filho está diagnosticado que ele vai ter isso. Eu falei, nossa, meu irmão, Deus ama demais essa criança. Que Deus maravilhoso. Colocar essa criança para nascer justamente nessa família. Porque não tem família melhor para essa criança nascer, meu irmão. Uma família que vai amá-lo, que vai cuidar. Quando a gente entende isso, amado, a gente para de ficar refém. Por quê? Eu estou tentando mostrar para vocês que eu nunca vou entender o propósito da minha vida se eu ficar olhando para mim e para as minhas circunstâncias. Eu tenho que olhar para o Criador. Se eu conheço o coração dele, se eu sei como é que ele faz todas as coisas, que tudo que prevalece é aquilo que foi designado no coração dele e não no meu, eu descanso a minha alma, pastora Lu. A minha alma pacifica. Eu não estou brigado com a minha história, eu não estou em inimizade com Deus. Lembra da mulher do poço? Eu sei que quando ele vier, ele vai nos responder todas as coisas. Mas não é porque Deus vai responder sua vida, não é porque você vai conhecê-lo. Você vai conhecer a Deus numa convicção tão inabalável que você pacifica a sua alma, sabendo que o Deus do propósito criou você. O problema é que a gente fica tentando achar perguntas em nós mesmos. Eu fico tentando achar perguntas em mim. Quando eu comprei esse celular da Xiaomi, me falaram que ele é bom, né? Esse celular é pá, tá, dos xing-lings lá, ele é bom. Compre porque ele é bom. Eu fui lá em Campinas, que não tem nas lojas ainda, comprei esse Xiaomi, muito bom o Xiaomi. Aí eu fiquei assim, Xiaomi, como é que você funciona? Se bem que tem uso, né? Xiaomi, como é que você funciona? Foi isso. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu fui no manual. Quem escreveu o manual? O Criador. Quem te criou? Quem te criou? Ele nos mandou um manual. O que é o manual? As Escrituras. Olha aqui. Eu não perguntei pro celular. Eu fui ler o manual para saber como é que ele funciona.
sua máquina de lavar, todos os utensílios que tem na sua casa, você olha o manual. Você não pergunta para a máquina de lavar. Quando essa caixa chegou aqui, como é que você funciona, caixa? Como é que você funciona? A resposta não está na caixa, a resposta está no manual de quem a criou. A gente fica o tempo todo perguntando para nós mesmos. O que eu penso da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu tenho que fazer? Ah, esse curso? Ah, essa faculdade que é melhor. Não, essa faculdade aqui que é melhor, porque essa faculdade é a que dá dinheiro. Não, essa faculdade é o que está no mercado. No mercado, é essa que está mais bombando. Não, esse lugar aqui é a melhor igreja. Não, porque, amado, a gente fica o tempo todo perguntando para nós mesmos, para as circunstâncias. Sendo que eu tenho que perguntar para o Criador. A resposta não está em você. Você não é a resposta para a sua vida. Sua vida jamais terá sentido se você não parar de se ouvir. Você só conhecerá o propósito de Deus para a sua vida quando você começar a ouvir o seu Criador. Por quê, amado? Planos que não são feitos segundo o propósito daquele que te criou, vão te deixar frustrado, decepcionado, magoado na vida. Deus não é movido pelos seus planos. Deus não é movido pelas suas sugestões. Não é o que você está sugerindo para Deus. Não é o que você está dizendo para Deus como é que as coisas têm que ser. Deus não é movido por isso. Deus é movido por aquilo que Ele designou no coração. Quem deseja conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Então, escute. Se você esquecer tudo que eu falei, e não esquecer dessa frase, essa palavra já alcançou o objetivo. Se você quer saber o propósito de Deus para a sua vida, pare de se ouvir e escute o seu Criador. Pare de perguntar para os seus gostos. Pare de perguntar para aquilo que você gosta. E comece a perguntar para Deus o que Ele pensou a respeito de você. Porque todas as coisas que Ele fez segundo o propósito. A gente viaja pelo Brasil. Posso ir até 9h30, pastor? Até 9h30? Eu trabalho com aconselhamento há 10 anos. E eu percebo um padrão que se repete. Podia colocar para mim? Um padrão que se repete na vida das pessoas. A maioria das pessoas que a gente aconselha no Brasil, que estão vivendo crises, elas estão em total crise, crise no casamento, crise na vida pessoal, escravas de pecado, escravas de imoralidade, dependente de vício, processo de divórcio. Eu vou usar uma expressão que todo crente sabe, com a vida amarrada. Com a vida travada. Todas as pessoas, todas, não tem exceção, todas as pessoas têm um único problema. Elas não sabem quem elas são verdadeiramente em Deus. A gente vai falar muito isso amanhã. Elas não sabem quem elas são. Quando o diabo veio tentar Jesus, a primeira coisa que o diabo colocou em xeque foi a identidade dele. Desde o momento em que você nasce, o diabo vai questionar, confrontar, confundir a sua identidade. Porque se você não sabe quem você está completamente vulnerável à vida. Vulnerável ao diabo, vulnerável à sua carne. O grande problema na maioria dos crentes é o problema de não saber quem elas são em Deus, a minha verdadeira identidade em Deus. E você vai aprender amanhã qual é a minha única e verdadeira identidade em Deus. E quando a gente fala sobre igreja, não é diferente. Eu estou falando pessoalmente, a maioria dos crentes, que eles não sabem, estão com a vida destruída, o principal motivo é porque eles não sabem a sua identidade em Deus. Tá, mas tem também o corpo de Cristo, a igreja. Boa parte dos cristãos, não estou dizendo todos, que é a minoria, mas a maioria dos cristãos, acreditam que a igreja é apenas um grupo de pessoas que professam a mesma fé.
Isso é uma verdade, mas não é a essência da igreja. Que a igreja é um lugar de reunião, onde a gente canta umas músicas, trabalham em alguns departamentos. Escute, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um outro exemplo. Isso aí que você está sentado, é um objeto ou um ser humano? Isso aí que você está sentado, é um objeto ou um ser humano? Se você chegar aqui e alguém pegar um pedaço de pau e começar a bater nessa cadeira, você pode até ficar assustado. Mas você vai ficar traumatizado? Não, você vai ficar assustado. O que está acontecendo? Mas se estiver fazendo isso com um ser humano, quebrando nele um pedaço de pau, você vai levar susto. Então, você sabe diferenciar o que é uma coisa, um objeto, uma estrutura de uma pessoa. Olha aqui para mim. A igreja, ela não é uma coisa. Ela não é uma estrutura. A igreja do Senhor Jesus não é uma estrutura. A igreja do Senhor Jesus é uma pessoa. É um ser. Não sei se você sabe, mas a igreja é um ser. Por isso que ela é chamada de um corpo e uma única cabeça. O que é um corpo e uma cabeça? Uma cadeira? Um corpo e uma cabeça é uma cadeira, um objeto, amado? O que é um corpo e uma cabeça? É um ser. Então, não sei se você sabe, a igreja é um ser composta de um corpo e uma cabeça, Cristo. E essa igreja, que é um ser, ela tem uma identidade. Só que a gente olha para a igreja apenas como um lugar de cantar música, sentar numa cadeira e ir embora para casa. A gente não vê a igreja como uma pessoa, como um ser. Um ser. E a igreja tem uma identidade. Ela tem uma natureza. Ela tem um propósito, ela tem uma vocação. Eu estou aprofundando. Eu comecei lá no chapeuzinho. Agora eu estou querendo dizer para você que não há propósito fora do corpo de Cristo. Eu não encontro propósito na minha vida se eu não entender que o propósito é do corpo, é da igreja. Não há propósito individualistas. Por que eu falei que eu sei que a Osana é a pessoa certa? Porque o propósito entre eu e minha esposa é o quê? É o quê? É só um. E eu e a Osana somos o quê? Uma pessoa. E eu não posso ter um propósito e a Osana outro propósito. O nome disso é casa dividida. O nome disso é mente dividida. E o que acontece nós como igreja? Nós somos uma geração onde a igreja não entende a sua identidade. A igreja não entende o seu propósito. E a igreja não entende a sua natureza. Eu quero falar isso domingo à noite. A natureza da igreja, o propósito da igreja, a vocação da igreja. Muitos, como eu disse para vocês, se hoje nós vivemos uma crise, coloca para mim aí. Quando a gente vê um crente perdido, primeira coisa que a gente vê, estão perdidos na sua identidade, confusos no seu propósito, e escravos das suas carências. Amado, escuta aqui para mim. Qualquer pessoa no corpo de Cristo que está vivendo sérios problemas, escravidão de pecado, processo de divórcio, extremamente escravos de vícios, pecados, imoralidade, uma vida destruída, eles não sabem a sua identidade em Deus, eles não sabem que eles são como filhos de Deus, e essa é a única identidade que nós temos. Eles são confusos com o propósito, por quê? Você vai aprender isso amanhã. Ninguém conhece o propósito de Deus para a sua vida sem antes entender a sua identidade. E são escravos de carência. Esses são os 3 pontos. Sem identidade, sem propósito
escravos das suas próprias carências. Quando a gente fala aqui, confusos no seu propósito, eu acho maravilhoso esse tema que os pastores dessa igreja tomaram. Por quê, amado? Eu creio que um dos maiores desafios da igreja é restaurar no povo de Deus um senso de propósito. Um senso vocacional. Um senso de missão. Por quê? Porque eu já falei isso em outras pregações, se você lembra, eu sei que eu falei isso, que é quase impossível pregar muito numa igreja se eu não falar isso. Por quê? Fala isso comigo. Pastor, o senhor pode estar errado, mas eu vou te ouvir. E vou refletir. Quem sabe o senhor pode estar certo? Para mim, o maior problema da igreja se chama culto. Eu vou repetir. Para mim, o maior problema da igreja se chama fazer culto. Qual foi o primeiro culto registrado na Bíblia? Quem foi as primeiras pessoas na Bíblia que fizeram altares para Deus? Caim e Abel. E terminou em quê? Em assassinato. Dorme com esse barulho. O primeiro culto na Bíblia terminou em morte, morte em família. Por que eu acredito que nós somos que o grande inimigo do propósito é os nossos cultos? Porque, aí eu falo, a maioria esmagadora dos crentes só vem para a igreja para fazer culto. E eu acho, pastor João, que a gente tinha que mudar esse nome de culto por um processo didático. A gente tinha que começar a fazer missa. Hã? O irmão já entendeu. Por que nós temos que fazer missa? Porque a gente reúne aqui para entender a missão. Eu vou usar um exemplo para vocês aqui dos católicos. Os católicos têm um princípio que a gente tinha que aprender com eles. Quem foi católico praticante aqui? Então você vai lembrar disso. O católico, ele não entende que a igreja se resume apenas naquela reunião, naquele lugar ali. A igreja é a paróquia. E esse conceito de paróquia, nas igrejas protestantes da Escócia, Reino Unido, usa ainda a paróquia. Então é a paróquia. Então vamos imaginar que o pastor João chega nessa região aqui para montar a igreja dele, mas ele entende que a igreja dele não é esse lugar aqui, que isso é o lugar da paróquia dele reunir. Por isso que o padre é chamado de paroco. Por quê? Porque ele vai... Aí quando o pastor João vai lá essa paróquia aqui, qual é o nome dessa paróquia aqui? Vila Nova. Então a paróquia dele é a Vila Nova. Então ele vai lá na padaria, lá no 5 quarteirão da Vila Nova. Aí ele vai lá falar para aquele cara que está lá na padaria que ele é membro da igreja dele. Porque ele faz parte da sua paróquia. E nós vamos fazer uma missa para entender a missão de todo mundo, trazer todo mundo para a paróquia. Por isso que eu acho que o católico tem um conceito de reunião até mais crente do que a gente, mais bíblico. Porque o crente só vem para cantar música, cantar música, cantar música, cantar música, cantar música e ir embora para casa. Sendo que a gente tinha que reunir aqui para entender a nossa missão. Onde eu vou? Vou para a missa. Para quê? Para entender minha missão. Minha missão no meu bairro, na minha escola, o propósito de Deus na minha vida. Eu vou chamar todo mundo da minha paróquia. Qual que é a sua paróquia? É a Vila Nova. E aí você vai entender, não, eu não quero saber só de paróquia, não, eu quero saber da minha diocese. E aí a região inteira aqui, ó, pegando essas vilas tudo aqui, ó, que é a minha diocese. Você vai virar bispo, entendeu? Você está entendendo, amado? Então, por que eu falo que o grande problema nosso é culto? Porque a gente só vem para as nossas reuniões. Simplesmente que é importante, faz parte, amado. Faz parte, mas isso é só um detalhe. Quando todo mundo tiver um senso de propósito. Eu sei o que Deus quer para mim nesse bairro. Eu sei o que Deus quer para mim nessa família. Eu sei o que Deus quer para mim nessa igreja. A maioria dos cristãos de hoje são guiados por necessidade. Eles entram nessa reunião aqui só para saber e está certo.
desde que isso não fosse a única motivação que faz com que a gente se reúna. Não está errado alguém vir para uma reunião para orar pelas suas necessidades, que a Bíblia fala. Não está errado se a gente entra numa reunião para orar pelas nossas demandas, está certo. Mas se eu entrasse pela porta daquela igreja para entender a missão que Deus tem para a minha vida, o propósito que Deus tem para a minha vida. Na nossa igreja lá, a gente está mudando um costume. A pessoa só pode dar aviso se tiver testemunho. Como assim? Uma coisa é a pessoa chegar e falar assim: meus irmãos, eu queria convidar você para o culto de quarta-feira, que é o culto de ensino. Não. Para eu dar esse aviso, eu tenho que chamar alguém que está no culto de ensino, que está sendo abençoado e vai dar um testemunho daquele culto. Porque a igreja vai ter um testemunho e não apenas um convite. Aquilo está cumprindo um propósito. A gente não está fazendo só por fazer. Então, o que acontece conosco, amados? A gente, amado, só entra pelas portas das nossas igrejas, não para buscar uma consciência vocacional, uma consciência de propósito. O que Deus sonha com a minha vida? O que Deus me quer naquela faculdade? O que o Senhor pensa de mim nesse casamento? O que o Senhor quer de mim nessa família? O que o Senhor quer de mim nessa história? A maioria de nós entramos pela porta da nossa igreja apenas para satisfazer as nossas necessidades. E aí, amado, a gente fica todo dia atrás do culto certo, da música certa e da pregação boa. Por isso que nós somos uma geração de crentes que a gente fica atrás da igreja melhor. Amado, vou falar uma coisa para você. Quando a gente tem senso de propósito, a gente mudou para uma cidade. Aí eu chego naquela cidade, eu descubro a pior igreja. Aí depois que eu tiver certeza que aquela é a pior igreja daquele lugar, eu falo, lá que eu vou, porque Deus tem um propósito na minha vida, naquele lugar, ué. Pastor, estou aqui na sua igreja, pregação é ruim, que louvor ruim, mas vamos fazer diferença nisso aqui, pastor. Eu estou aqui para, Deus me colocou nesse lugar aqui, porque, amada, a pessoa tem senso de propósito. O cara chegou para mim e falou: pastor, depois que eu me converti, minha vida virou um inferno, minha mulher desviou, meu pai endemoniou, minha mãe surtou, minha irmã virou lésbica, minha família está em cacos. Eu falei: não, você não está entendendo. Deus sabia que a sua vida ia ficar assim. Deus sabia que sua família ia ficar assim. Por isso que Ele te converteu, agora você vai cumprir o propósito. Isso é uma consciência de José, meu irmão. José olha para aquela situação toda e fala: não, José não era guiado pela história do Chapeuzinho Vermelho. José falou: não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou para cá, para que vocês fossem salvos agora, amado. Amado, é assim que você trata a sua família? Não, vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês não estão entendendo, não. Vocês é muito felizes. Vocês têm eu aqui nessa história, vocês estão tudo confusos. Então, vou falar uma coisa para você, amado. Se lá na sua família, você que conhece a Deus está desesperado, coitado desse povo, velho. Coitado desse povo, então, velho. Vou falar uma coisa para você. Coitado desse povo. Você tem noção do propósito de Deus para a sua vida? Você tem noção que dentro de você habita o maior poder da terra? Que quem tem vida, quem é sal da terra, quem é luz do mundo, quem tem vocação, propósito é você. Nós já estamos finalizando. Querido, o que nós estamos chamando de vida cristã, de propósito, de chamado, na verdade está mais parecido com aquilo que os animais sentem. Às vezes você parece um cachorro, meu irmão. Com todo respeito, que não parece respeito, mas você parece um cachorro. Você é só guiado por cio. Você não pode sentir esse negócio, você fica doido. Amado, um cachorro, quando vê uma cadela no cio, ele chega para ela e fala assim: ó, minha irmã, estou aqui sentindo esse negócio aqui, mas eu vou falar uma coisa para você, eu tenho um propósito na minha vida. E eu vou falar com seu pai, que é cachorro do seu pai, que é cachorro da sua mãe.
e eu vou firmar uma palavra contigo, vou com isso até o final, e por mais que eu estou aqui doido para te possuir, eu não vou te possuir, não. Porque eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu sei onde Deus quer, vou casar contigo, vou firmar uma palavra contigo, nunca mais voltar atrás. A gente vai ter muito filho, tá? Cachorro faz isso, meu irmão. Hã? Ou ele é capaz de pular um muro quando ele sente um cheiro de um cio, sim ou não? Pois bem, amado, você parece cachorro, você fica vivendo de sensações. Sensações, você precisa ser estimulado. Você nunca age, você só reage. Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente só escuta o tempo todo. Rapaz, você tem que ver aquele culto, meu irmão, que palavra, que louvor, é lá que eu vou. É só sensação, amado, sabe? É só o que te estimula, o que te excita, o que te deixa mais animado. Não, meu irmão, você tem que ser guiado por aquilo que não te anima, por aquilo que não te deixa excitado, animado. Você tem que ser guiado pela sua consciência. Eu não estou vendo nada, eu não sou guiado pelo que eu vejo. Eu sou guiado por um propósito, por um chamado, por uma vocação. Queridos, amanhã nós vamos falar sobre propósito. Eu queria finalizar, coloca para mim, por favor. E eu queria finalizar falando de duas palavras que particularmente eu acho que define alguém que está entendendo o propósito, que entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Você quer saber quais são essas duas palavras? Responsabilidade e perseverança. Olha aqui para mim. Quando eu sei o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho responsabilidade com aquilo que Ele me deu. Só uma coisa para você. Eu sei que Deus me deu Osana. Qual a primeira postura que eu preciso ter em relação a isso? Responsabilidade por aquilo que Deus me deu. Eu sou responsável por essa pessoa. Deus me deu, eu sou responsável. O que não faltava no coração de José em relação àquele menino que ele recebeu da parte de Deus? Quando Deus falou, olha, o que está lá dentro da sua esposa foi gerado por mim. O que passava pela cabeça daquele moço o tempo todo? Responsabilidade. Eu estou cuidando daquilo que Deus pediu para mim cuidar. Querido, quando eu não sei se eu estou vivendo um propósito, eu trato tudo de qualquer jeito. Você sabe por que você não tem compromisso com a sua família? Porque você não entende o propósito que você tem nessa casa. Você sabe por que você não tem compromisso e responsabilidade com seus amigos? Porque você ainda não entendeu o propósito que você tem na vida dessas pessoas. E automaticamente eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Vou perseverar naquilo que Deus me deu, porque eu sei que isso vai cumprir um propósito. Eu vou perseverar nesse casamento. Então vamos pensar em maldição. O que é maldição? Sabe o que eu entendo que é maldição? Maldição é tudo aquilo que perdeu o propósito. O que é um demônio, amado? O que é um demônio? Um anjo que perdeu o seu propósito. O que é um casamento endemoniado? É um casal unido por Deus que não entendeu em Deus qual o propósito dessa união. Então, vou falar uma coisa para você, o propósito nos protege, o propósito nos faz ser perseverantes, o propósito nos faz ter responsabilidade. E eu queria finalizar com esses versículos da Bíblia sobre perseverança. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos embaraça engraçado, olha só, livremos-nos de tudo que nos embaraça e do pecado. Tem coisa na nossa vida que não é pecado, mas nos embaraça. Nos embaraça de alcançar o propósito pelo qual Deus tem para a nossa vida. Não, isso aqui está me atrapalhando. Uma Netflix.
Um seriado, que você vai lá, entra numa temporada, não lê Bíblia, não conhece a palavra. Quantas horas você tira de leitura bíblica por dia? Mas eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é para dar testemunho. Isso aqui não é para me exaltar, não. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou experimentando na minha vida de casado, com os meus filhos, uma das melhores experiências que eu já vivi na vida, que é tirar 3 horas de leitura bíblica por dia. Gente, é maravilhoso. A gente tem como propósito na nossa casa ler a Bíblia esse ano. Então começa todos os dias 10 horas, quando eu dou uma atrasa começa 10h30, 11 horas. É bom porque a gente começa a ler a Bíblia assim, 10 horas, 10h30, as meninas já dormem no sofá, entendeu? A de 4 e a de 2. Então a gente não dá nem pôr mais para dormir na cama, porque ela já dorme quando a gente lê a Bíblia. E ela já dá 10 horas, ela já começa a pegar a Bíblia dela. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Deus fala demais com a gente, amado. Como tantas coisas a palavra de Deus está lavando a nossa vida. Mas eu sei onde eu quero chegar com a minha casa, amado. Eu sei o propósito de Deus para a minha família. De todo o pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida, o propósito, a proposta, tendo os olhos fitos, foco, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador. Isso significa que eu creio que Ele vai completar toda boa obra na minha vida. E por fim, mas os que caem em boa terra são os de coração bom e generoso. Ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança, responsabilidade e perseverança. Amém? Quantos querem viver o propósito de Deus na sua vida? Primeira coisa, não perca tempo. Segunda coisa, você não é a resposta. Conheça o seu Criador. Terceira coisa, seja responsável por aquilo que Deus revelou como propósito da sua vida. E quarta, persevere, você vai ver o fruto. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu, particularmente, fui muito abençoado por essa palavra. Obrigado pelos irmãos. Que cada coração seja o bom solo, Pai. Cada coração seja o bom solo. Que essa palavra frutifique, segundo o qual o Senhor designou, o propósito pelo qual o Senhor designou em cada coração, em nome de Jesus, amém. Querido, tem umas igrejas no Brasil aí que ficou meio amedrontado e cancelou algumas agendas, entendeu? Aí eu tinha algumas viagens no Brasil, e aí cancelou os cultos aí, cancelou o seminário. Então, tem promissória para pagar, meu irmão. Passa lá e compra uma apostila para nós aí, em nome de Jesus. Cumpra o propósito aí. Deus abençoe, shalom. Mantenha-se em pé, irmãos. Duas coisas. Primeira, que o pastor acabou de falar aí, nós não vamos fechar a igreja, ok? Primeiro, porque só iremos fazer isso se houver uma ordem, né, estatal, aí, alguma coisa assim. Fora isso, eu não dou muito crédito a essas coisas, porém, ressalvando que você precisa ter os seus cuidados, né? Eu acredito que a gente não pode ignorar o que está acontecendo, mas se nós entrarmos nessa loucura que todo mundo está entrando, nós estamos perdendo nosso propósito. Qual é o propósito da igreja? É fortalecer os fracos, é trazer paz a essa loucura que está acontecendo aí. Se a igreja entra em parafuso, se nós começamos a entrar em desespero, o que há de se salvar aí fora? Nada. Tá? Então, eu procuro ter o meu devido cuidado, mas, irmãos, olha,
Eu acredito na palavra, creio no meu Senhor e volto a repetir, lamento, né? E cada igreja pensa, tem o direito de pensar como queira, não é o caso, né? Nós não vamos fechar e cada um faz o que entende, tá bom? A China ontem, né, soltou uma nota oficial que lá já não tem mais corona, né? Então, nasceu lá e já morreu lá. E nós vamos começar, eu coloquei um aviso, nós vamos começar na segunda-feira, um jejum de 1 semana, certo? Para que Deus possa acabar com esse pânico e, enfim, com esse vírus na nossa nação, né? E nós vamos orar por outras nações. Os nossos pastores na Europa estão assustados, as igrejas estão proibidas de reunirem, em função de quê? Por exemplo, onde nós temos igreja que é Espanha, França, Portugal e Andorra, irmãos, só tem velhos, né? E esse vírus afeta mais as pessoas idosas. Crianças de 0 a 5 anos é 0% de possibilidade de ter alguma infecção, adquirir qualquer tipo de vírus. E nós vamos orar, eu creio que isso para nós é um motivo de nós buscarmos o Senhor, né? Por isso que nós vamos fazer um clamor ainda hoje, e na segunda-feira, a partir de segunda-feira, de segunda a domingo, nós estaremos fazendo um jejum. Quero proclamar um jejum com toda a igreja para podermos, no nome de Jesus, acabar com esse pânico que está afetando milhares de pessoas em todo o mundo, né? Então, as pessoas estão assustadas. Agora, isto também não é novidade para nós. É por isso que a palavra de Deus tem que ser real na sua vida, né? A palavra do Senhor diz que no mundo, no final dos tempos, isso tudo ia acontecer. Porém, estamos guardados pelo Senhor, né? Ressaltando, como eu já estou dizendo, os seus devidos cuidados que precisa de ter, né? Tem umas igrejas que cumprimentam as pessoas com ósculo santo, talvez vai dar uma parada lá por um tempo, né? Então, se você sente a vontade de pegar na mão de alguém, fica à vontade, não sou eu que vou dizer que você deve fazer ou não, né? Fica tranquilo, mas fique em paz. Outra coisa, embora não é um culto oficial, mas pessoas me perguntaram se nós íamos tirar a oferta ou não. Então, se você trouxe a sua oferta, seu dízimo, por favor, se quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Tá? Cadê os obreiros? Tá? Aí você fica à vontade. E no final nós vamos fazer uma oração. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo de forma maravilhosa, no nome de Jesus. Lembrando os irmãos que amanhã às 10 horas, o pastor Eurípides vai dar sequência nesse estudo. E amanhã à noite, às 19 horas, né? Não vai ser às 17, vai ser às 19 horas, e ele vai encerrar. Então, nós vamos orar
para que Deus tenha misericórdia, envie o teu poder, a tua graça, para exterminar logo esse vírus e trazer paz à igreja, à sociedade, às pessoas, enfim, ao nosso povo em todos os lugares da face da terra. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos e pedimos. Deus, em nome de Jesus, põe as Tuas mãos, que esse vírus não afete o nosso povo, que esse vírus maligno, Deus, não traga dano à nossa sociedade, ao nosso povo, à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa nação. E nós abençoamos, ó Deus, nós abençoamos a Europa, sobretudo, ó Deus, a Itália, que está vivendo um momento dramático. Deus, envia o Teu poder curador, sarador, sobre aquele país e sobre todos os países europeus que estão passando por esse sério problema. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos o Teu amor, o Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Vai em paz, Deus abençoe. Olha, nós temos ali uma pamonha que, está quase de graça e muito boa, bem temperada.